Olá, amigo mecânico, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão especial, uma edição especial de um Mecânico ao Vivo. Durante essa pandemia, a gente que tem buscado trazer o melhor de informação para você que está em casa, que está na oficina, mas quer se atualizar nesses tempos muito difíceis, não é? Nossa missão é trazer sempre informação para você e por isso a gente está reunindo, mesmo que à distância, mas com a ajuda da tecnologia, diversos especialistas do setor de mecânica de automóveis para trazer tudo para vocês. E hoje o nosso convidado é o Rogério Graco, ele que é técnico aftermarket da Elring, e a nossa pauta do dia hoje é falar sobre juntas metálicas, parafusos de cabeçote e juntas líquidas. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, prepare o bloquinho de anotações e acompanhe a nossa transmissão aí durante toda essa tarde, junto com o Rogério. Separe suas perguntas que a gente vai fazendo elas aqui ao vivo. Rogério, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Passo para você a palavra. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com essa quarentena forçada aí, infelizmente, essa situação que nos abalou, mas espero estar fazendo uma contribuição, pelo menos com um pouco de conhecimento que eu tenho aí, a esses longos tempos de mercado ao qual vivi. É uma apresentação bem legal, bem interativa, pelo menos eu imaginei uma forma aqui da gente poder fazer uma interatividade, tentar atender a pergunta de todos, aqueles que eu não conseguir. Eu vou deixar meu contato, pode entrar em contato por telefone, por WhatsApp, que a gente vai tentar fazer uma continuidade disso. E eu fico já, a partir de agora, à disposição de vocês. Boa. Quanto tempo nesse mercado, Rogério? Cara, eu já estou velhinho já. De Áureo eu estou com 2 anos. Tenho desempenhado um trabalho bem legal lá na Áureo. A gente faz parte de... Nós temos um time lá de 3 técnicos. Né? O seu Pedro Biguetti, que é uma peça rara lá dentro da empresa, muito conhecida no mercado. O Julimar Bernardi, que é meu colega também, um engenheiro mecânico, faz um trabalho bem interessante. E nós fizemos uma divisão das regiões do país e cada um ficou aí com uma determinada área para poder fazer com que a informação chegasse à mão do nosso colega mecânico. Nós temos feito diversas palestras, aqui mais para a região nordeste, centro-oeste do país, e a gente também tem um atendimento na fábrica, né? Por conta do 0800 e por conta da própria dúvida em razão da devolutiva da peça, da garantia, toda essa parte de atendimento ao cliente. Boa. Eu já tenho alguns anos de oficina mecânica, eu tive uma interrupção, sou natural de Porto Alegre, nós tivemos oficina lá em Porto Alegre. Meu pai surgiu com essa ideia já há muito tempo. Né? Se ele hoje estivesse aí, a gente estaria com algo em torno de 50 anos de atendimento. Né? Eu acabei migrando, porque a gente casa, acontece algumas situações que a gente tem que construir para o lado da família, mas sempre voltado à oficina. Fiquei 6 anos na Bosch, fazendo a parte de promotoria dentro das oficinas mecânicas na região. Norte e Jundiaí, adoro essa região, amo São Paulo, é uma cidade que eu tenho como minha pátria hoje, né, apesar de ter nascido em Porto Alegre. E acabei, então, indo a nível Brasil, o que fez com que eu engrandecesse mais ainda, tanto o meu relacionamento com o meu colega mecânico, quanto com o meu conhecimento no dia a dia, por estar dentro das oficinas e vendo as dificuldades que a gente encontra ainda no nosso setor. É isso aí. Então, ninguém melhor do que você, com toda essa bagagem, para trazer esse know-how aí, tirar todas as dúvidas da nossa audiência, dos nossos leitores e espectadores. Vamos lá então, Rogério. Eu sei que você preparou uma apresentação bem legal e tem algumas surpresas aí, né? Você tem algumas cartas na manga aí, mesmo em casa, né? Eu vi que você preparou aí um cenário Tenho, bem legal. Então, eu pendurei vamos lá. fazer uma graça aí para o pessoal, que é uma coisa bem legal. Então, Isso assim, ó, aí. eu vou abrir a apresentação. Primeiro momento, eu quero agradecer a todos aí, sejam bem-vindos. Meu nome é Rogério Braco, esse é meu nome mesmo, não é sobrenome, não. Rogério Braco Machado Gomes, eu faço parte da área técnica do mercado de reposição.
telefone está na tela, se alguém quiser anotar, ou se alguém não conseguir anotar, pode posteriormente mandar uma mensagem. A agenda que eu preparei inicialmente, se a gente conseguir dentro do período aqui de tempo, eu vou fazer uma breve apresentação da Elring, vou falar um pouquinho de leis de emissões para que nós entendamos a evolução dos motores, que vem no tema seguinte, e aí vou entrar então com a tecnologia de juntas de cabeçote, falar um pouquinho de parafuso de cabeçote, nós vamos trocar algumas informações sobre dicas de montagem, entramos na parte de linha química, que seria o DIRCO, o CURI, o T e o AFD, e eu vou falar um pouquinho de catálogo e aí encerramos a nossa breve apresentação, ok? Beleza. Então, quem somos? A Elring Klinger, ela tem 141 anos, ela surgiu em 1879. Nós tivemos a inauguração no Brasil em 1997, sempre atuando no mercado de montadora, mercado original de montagem. Vocês podem observar que o nome Elring Klinger está voltado ao mercado original. Em 2008, iniciamos o aftermarket no Brasil, sendo que em 2014, a mudança para a nova planta, que vocês posteriormente verão, e em 2019 nós montamos uma fábrica nova em abril, junto ali com a Feira Automec, para nosso desenvolvimento da linha de plástico. O segmento da Elring, das originais ao qual eu pertenço hoje, que é o aftermarket, se refere ao mercado de reposição. Ok? Nós temos 43 unidades no mundo, são 10 mil colaboradores, e a nossa planta no Brasil está em Piracicaba, contando hoje com 410 colaboradores. Na planta 1, que nós vemos na foto, foi quando nós fizemos então a mudança em 2014. A planta 2 hoje está totalmente voltada para a área de plástico. Aqui é bem legal, porque nós temos uma sala aqui para receber os nossos clientes. Nós tivemos um planejamento estratégico ano passado muito legal, montado para esse ano, porém nós não estávamos no escopo toda essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. O que a Elring Klinger fabrica? O grupo hoje tem como o produto principal dele as juntas de cabeçote. Para o mercado de reposição, nós começamos com o aftermarket, mas temos lá juntas especiais, os módulos plásticos, que aqui tem uma foto, não sei se vocês conseguem ver bem ela, é uma tampa de válvula. A Elring é a fornecedora da tampa de válvula para diversas montadoras. Os componentes de plásticos leves são os componentes estruturais, componentes que alojam a caixa de direção elétrica, os componentes de estrutura da porta para anticolisão. As chapas defletoras de calor ou ruído são aquelas chapas que vão no assoalho do veículo, fazendo a separação entre o escapamento e o assoalho. O aftermarket, como propriamente diz, é o mercado de reposição, que entra com a linha de jogos de junta. E a Elring, por já ter 140 anos e querendo se tornar ainda uma empresa com mais longevidade, ela já tem na Europa, principalmente na origem, na Alemanha, o armazenamento de energia e o desenvolvimento de células de combustível. Trabalha também com a purificação de gases de exaustão, tem a engenharia de plástico, que é voltada a esses modos plásticos. Testes de motores, a Elring é uma desenvolvedora, então ela participa com a montadora no desenvolvimento da junta do cabeçote. Tecnologia ferramental por conta desses testes de motores que ela hoje comporta. Esse é o nosso mercado e é o que eu hoje vou conversar com vocês. Nós vamos falar um pouquinho de parafuso, vamos falar um pouquinho de junta de cabeçote, vamos falar de jogos de juntas. Eu isentei os retentores para nós não alongar muito e não perder o raciocínio desses itens. E um pouquinho das juntas líquidas. Uma pergunta que eu gosto de fazer sempre para os nossos amigos mecânicos é o entendimento desse raciocínio das leis de emissões. E eu quero que aqui vocês me ajudem a prestar bastante atenção. Eu acho que a lâmina aí acabou montando uma sobre a outra, porque o programa não deixa fazer o estágio, mas vamos observar a coluna que vai do 0,15 ali até o 0,40, que esse PM aqui seria o material particulado. À época, em 1996, as normativas Euro, que circulavam o mundo,
principalmente na Europa, e aí no Brasil se deu com o Proncov. O Proncov criou uma estratégia juntamente com o euro para que houvesse então uma redução desses poluentes como o NOx, como o material particulado, ou propriamente o CO2. Todos esses gases começaram a entrar então numa situação de controle para que evitasse então a poluição e também a agressão à nossa saúde. Dessa forma, vocês observem que no primeiro momento nós trabalhávamos com pressões baixas, temperaturas baixas. A própria linha diesel trabalhava lá com 100 bar, baixas temperaturas. Os carros antigos trabalhavam na faixa de 82 a 92 graus. Chegou a 92 ainda quando entrou a concepção do pró-álcool. Já quando começa a entrar as normativas Euro 2, Euro 3, nós começamos a perceber uma mudança da junta metal soft para uma junta metálica. Por que ocorreu essa mudança também desses materiais? Porque os motores começaram a ter um avanço de tecnologia, exigindo-se cada vez mais pelo seu rendimento em razão da emissão de poluentes que eles estavam resultantes da sua queima. Nesse momento, a gente pode começar a perceber, então, eu até vou mudar aqui, para a gente voltar um pouquinho para não ficar só na lâmina. Vamos imaginar que eu precise montar o sistema de uma forma que eu tire um rendimento melhor do motor. O que nós temos que ter como premissa? O motor, ele tende a, quando nós fazemos uma frente de chama, essa queima desse combustível, o aproveitamento dessa energia era dado de uma forma muito ineficiente, vamos dizer, à época. O que ocorre com essa frente de chama? Um terço dessa energia ela é convertida em potência, o que vira pressão para colocar o pistão em movimento. Um terço é dissipada para o líquido de arrefecimento. Então, veja a importância do líquido de arrefecimento desse sistema por conta das altas temperaturas. Um terço é jogado fora pelo escapamento. Então, quanto que nós perdemos dessa energia gerada? Então, vendo dessa forma, nós entendemos que 25% a 35% é transferida essa força para as rodas. De 25% a gente fala, começando com a linha ciclo-óptimo, 35% chegando ali diesel. 65% a 75% nós aproveitamos essa energia para vencer os atritos das peças móveis internas, sendo que a maior parte dessa energia é transformada em calor, que a gente acaba perdendo. Então, nós temos que ter um entendimento disso, por quê? Porque as temperaturas elas se elevaram, as rotações dos motores se elevaram, e aí nós vamos entrar, então, posteriormente, em algumas slides, no conceito de o aperfeiçoamento, a inovação dos motores, aonde nós chegamos hoje no motor 3 cilindros, e o último que nós temos como lançamento da Ford é o 1.5, ele chegou numa eficiência bem interessante, nós vamos comentar um pouquinho disso, para que a gente faça uma análise em razão de que, por que eu tenho que usar Y, X ou Z? Aqui eu tenho uma junta de amianto, que a gente tem no jargão, e eu vou chamar uma junta de papelão hidráulico, ou metal soft, junta soft. Eu tenho uma junta de metal, tem uma outra junta que eu peguei no mercado para nós fazer algumas comparações. Atrás de mim tem uma junta também de metal com multicamada que nós vamos fazer uma experiência. A pergunta que eu faço é o seguinte: que nome vem na sua cabeça quando compra uma junta de cabeçote original? Vamos falar uma junta genuína. Eu peguei alguns exemplos de algumas montadoras parceiras que nós temos como fornecedores de original. Volkswagen, Chevrolet, Audi, todas essas que têm intimidade, Renault. Sendo que na Mercedes-Benz, nós hoje somos fornecedores de 100% dos produtos Mercedes-Benz. Então, quando você abrir um cabeçote lá de uma Mercedes-Benz, você vai tirar uma junta Aerie. Mais para frente, nós estaremos conseguindo identificar esse produto através de algumas siglas que tem estampada na superfície da junta. Então, vamos falar leves e pesados, agora. Rogério? Leves e pesados. Principalmente pesados, tá? Principalmente pesados. A linha de pesados, só para você ter uma ideia,
e o pessoal também, eu, nosso colega mecânico, foram produzidos no ano passado algo em torno de 92 milhões de unidades de motores. A Ergo estava em 72% de participação nele. Uma outra característica é que a Elring, ela não faz um benchmark. O que é isso? É uma cópia no mercado. Ela não vai lá, pega a junta do concorrente, traz para dentro de casa e estampa e faz a junta. Não. Ou ela participa do projeto do motor, com a tecnologia, e aí desenvolve o ferramental. Por isso, então, ela tem a participação no mercado, ou então ela se isenta, ela não fornece para... Então, tu vai ver assim, encontra uma junta para um determinado modelo, mas para outro não, principalmente nos chineses, eles dominam muito a situação desse material por conta dele. Os caras são meio que dominadores dessa questão. Então, entrando no assunto de evolução dos motores. Observe que nós estamos aí numa geração de downsize, que cada vez mais os motores estão menores e cada vez mais nós estamos tirando a eficiência deles de uma forma muito mais proveitosa. Vamos pegar um exemplo de um alternador. O alternador hoje ele trabalha por eficiência. Ele entra para participar de uma potência do motor quando há uma exigência da bateria em razão da sua carga. E isso é administrado por uma central eletrônica. O ar-condicionado também é da mesma forma. Quando você exige do motor uma potência, que ele percebe que o condutor precisa dessa potência ao máximo, o ar-condicionado sai e entra, então, uma liberação no motor. Então, todas essas assistências que vêm no eixo motriz são pensadas para que se tenha o melhor rendimento possível desse motor. E o interessante, que a gente às vezes não percebe, e vem um pouco da engenharia, quando nós tínhamos 4 cilindros, que davam uma compensação bem legal, porque tinham 2 cilindros para baixo e 2 para cima, fazendo um equilíbrio bacana, não tendo aquela trepidação, compensação do 3 cilindros, quando 2 estão embaixo, 1 está em cima. Mas nós tivemos um aumento do volume da câmara de combustão. O que isso gerou? Gerou que o distanciamento, quando do ponto de injeção da frente de chama até o contato com as laterais da camisa, ele tem um tempo maior, porque abriu-se mais a camisa, tem um volume de 333 centímetros cúbicos, fazendo com que a pressão seja exigida, aproveitada de uma forma maior. Lembra quando eu falei de 25% a 35% que a gente conseguia aproveitar da frente de chama? E aí nós conseguimos tirar de um motor pequeno desse uma potência, um torque muito alto, 105 cavalos. Para isso nós tínhamos que ter motores lá desenvolvidos com 6, 8 cilindros à época. Então nós conseguimos ter um aproveitamento melhor do combustível em razão da eficiência que ele está dando para nós. Para isso, começou-se então a ter o quê? Materiais. Começou a se mexer nos materiais, os blocos com material duralumínio, camisa molhada, as tolerâncias começaram a ficar muito próximas do zero, e eu estou falando tolerância em razão de sobre metal, quando a gente faz uma retífica, por exemplo, de um cabeçote. Nós vamos conversar um pouquinho também disso, porque quando nós tiramos o material do cabeçote, nós alteramos toda a estrutura que nós anteriormente tínhamos desenvolvido dentro de um projeto. E aí, quem que vai sofrer com isso quando houver o aumento de uma pressão na cabeça do pistão? A bronzina. Quando eu era lá, meu tempo de criança, né, a gente sempre brincava, o pai dizia, vai fazer a parte de cima, vai estourar a parte de baixo. Por quê? Por conta dessa relação. Você aumentava a pressão em cima da cabeça do pistão, exigindo que a força desse pistão, em razão da bronzina, fugisse do projeto. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vai fazer uma interferência, porque na hora da reparação, se nós não observarmos bem essas tolerâncias, nós vamos criar problemas futuros para nós. Por exemplo, eu tirando muito material de um cabeçote, fazendo o rebaixo dele, eu até tenho um cabeçote aqui, por muito pouco eu vejo o pessoal pegar um paquímetro, que é uma ferramenta tão simples hoje dentro da oficina, e fazer uma medição dele na superfície das duas áreas aqui, para ver qual é a medida que ele está, para poder ver se esse cabeçote ele realmente está dentro do projeto ou se ele já perdeu toda aquela sobrecamada de material, alterando a câmara de combustão. O que vai resultar com isso?
uma elevação de temperatura, uma pré-ignição, que é o misfire, e aí começa a dar aquele problema de a gente vai encontrar sonda lambda, falhas do tipo P0300, e a origem não se sabe de onde surgiu. Então, é um sistema que merece uma atenção especial, principalmente porque agora ele está cada vez mais comprimido, as tolerâncias estão mais próximas do zero, as injeções elas mudaram o seu ângulo de entrada dentro da câmara, essa dissipação de calor dentro da câmara ela está controlada de uma forma diferente. Então, tudo isso, nós imaginamos que na região do anel de fogo, que é o quê? Essa parte metálica aqui, que eu estou com uma junta soft, só para nós termos uma alusão, a resistência dela aqui, ela teve que sofrer um desenvolvimento, porque senão ela não ia aguentar essas pressões. Voltando aqui, então, para os motores, nós observamos que as pressões subiram muito. Tem motor hoje aí que saiu de 40, 50 bar e foi para 90, 95 bar, quase que dobrou as pressões internamente. A linha diesel, então, mais ainda, podendo chegar até 280 bar. Veja que os picos de injeções que nós tínhamos antigamente, nós falava aí até 6 bar de pressão de linha. Hoje, nós temos veículos a gasolina aí, com etanol, veículos flex, com 200 bar de pressão em linhas de combustível. Quer dizer, isso tudo para quê? Para que nós tenhamos uma forma de injetar o combustível dentro da câmara, fazendo um controle melhor dessa frente de chama, para ter uma eficiência melhor. Então, a gente vai administrando essas informações. Esses 90, 95 bar, Rogério, você está falando dos aspirados, né? 200 bar de pressão, injeção direta. Injeção direta, tem a parte do diesel também, que ele tem um sistema diferente, que a câmara de combustão está dentro do cilindro. Então, as pressões ali, o que eu quero me referir não é somente a um modelo específico, mas sim que fique subentendendo que as pressões se alteraram, e sempre para maior. Então, nós temos que ter o cuidado, como a gente sempre brincava, você não pode abrir uma linha de pressão de alta sem descer o sistema, sem pressurizar o sistema, porque aquilo ali vai ser um tiro num dedo, pode machucar o operador ali, o mecânico que está fazendo a operação. Então, a gente vê que o sistema todo, no todo, mudou, mas sempre em busca do quê? Da eficiência. É isso que nós temos que ter como ideia, ok? Boa. Voltando para essa lâmina aqui, eu peguei um exemplo aqui do motor do UP TSI, seu TSI propriamente, mas observem que o bloco em alumínio, as camisas em aço, o cabeçote com coletor de escape integrado, por quê? Porque como nós lembram quando eu falei para todos que nós tínhamos uma perda muito grande por conta do escapamento em razão de temperatura, essa aproximação do cabeçote com coletor de escape faz com que o catalisador se torne eficiente rapidamente. Ele chega a temperatura de trabalho muito rápido do que anteriormente, que nós tínhamos um cano até chegar ao catalisador, então aquilo tinha um distanciamento que não fazia com que ele tivesse uma eficiência. Isso tudo é feito para o quê? Para o controle dos gases nocivos à nossa saúde e ao nosso meio ambiente. Aqui, nós já temos as juntas de metal instaladas. Na verdade, elas já começaram a ser utilizadas do ano de 2000 para cá. Uma curiosidade, eu acho que cabe ressaltar, o único modelo que ainda se faz utilizado, que se utiliza ainda de uma junta de amianto, ou uma junta de papelão hidráulico, chama-se T3 Peugeot Citroën. Do ano de 2000 para cá, são quase 20 anos. Então, não, são 20 anos. Nenhum outro modelo sai de fábrica com junta de flexível, uma junta de papelão hidráulico. Mas nós temos, por característica, no mercado, a substituição desses materiais. Por conta de uma série de mensagens equivocadas, e até eu, na minha opinião particular, por conta dessa ausência do fornecedor original por um determinado período, deixando com que o mercado ficasse à mercê dessa, vamos dizer, instabilidade, dessa falta de opção, né? Tanto que eu comentei com vocês que o início da Hering aqui no Brasil foi em 97. Então, é um período bem jovem ainda, né?
Vamos lá. O que eu quero que vocês observem aqui nessa lâmina? Quando os motores antigos trabalhavam, nós tínhamos aí materiais de igual, quando começou a surgir ali a geração da linha Volkswagen, ou da própria GM, que entrou o cabeçote de alumínio. Mas, naquela época, os motores eles não tinham uma movimentação muito intensa dessas placas, vamos dizer, do cabeçote e do bloco do motor, por conta das pressões baixas, das temperaturas baixas. Né? Então, ele não havia toda essa movimentação. Quando começou essa situação dos motores modernos, que nós começamos a aumentar essa pressão interna dentro da câmara de combustão, essas placas começaram a tender a se movimentar. E ainda mais que a gente começou a utilizar temperaturas diferentes em um setor ou outro do motor. Um exemplo do TSI, do UP, que no bloco hoje trabalha com a temperatura de 105 graus e o cabeçote com 87 graus. Para curiosidade, por que um está trabalhando com uma temperatura e outro com outra? Vamos tentar entender. Lembra quando eu falei que nós utilizávamos uma maior parte dessa energia para que a gente conseguisse fazer com que a movimentação das peças móveis para vencer esses atritos? Esses atritos, eles estão aonde? No virabrequim, na biela, na bucha de biela, todos esses elementos, eles tendem a ter atrito. A Volkswagen achou por certo colocar uma temperatura maior no óleo para melhorar esse atrito, e manter no cabeçote uma temperatura menor para controle da pré-detonação. Foi só para isso que ela fez isso. Mas, nesse momento, ela cria duas temperaturas. E aí há uma movimentação dessas placas. Se eu não tiver, dentro dessa movimentação, um material que faça... Eu acredito que a lâmina não vá fazer o movimento aqui por conta do programa, mas ela deveria estar subindo e descendo, onde tem uma molinha aqui, tá vendo? Qual material tem a capacidade de fazer essa representatividade? Ele poder se conformar e voltar novamente à sua forma original. O papelão hidráulico ele não tem essa capacidade. Quem tem essa capacidade é o aço. Por que ele tem essa capacidade? E aí é legal nós falar um pouquinho de resiliência. Bom, a palavra resiliência ela é usada até na psicologia. Quando a pessoa volta a ser o que ele era anteriormente. Então, vamos jogar isso para a resistência dos materiais. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de um corpo ou conjunto tende a absorver energia e transformando-se elasticamente. O que significa isso? E é legal agora nós começarmos a falar sobre isso, que eu vou partir para as juntas e para os parafusos. A junta, por sua vez, ela tem que dar uma resposta àquela carga que ela recebeu. Então, nós temos duas operações nesse sistema. O parafuso fazendo pressão e a junta com pressão. O parafuso pressão e alongamento, estrictamento, e a junta com pressão com redução da sua área. É interessante nós percebermos isso para nós mecânicos termos a informação de quando formos fazer a substituição dos materiais, nós entendermos o que nós estamos fazendo ali naquele sistema. Ok? Então, vamos pensar agora em junta do cabeçote. Vamos falar um pouquinho da junta soft. Eu vou deixar a lâmina um pouquinho, mas eu já volto. Eu tenho outra lâmina aqui para a gente poder seguir. Depois eu volto nela para a gente poder acompanhar. Só deixa eu buscar a minha aqui. Então, pronto. Eu vou pegar uma junta soft aqui na mão e nós vamos começar a falar sobre ela. Vamos começar falando sobre temperatura. Esse material ele foi desenvolvido para suportar baixa temperatura, que era o projeto inicial quando foi desenvolvido o motor. O que mais nós podemos falar sobre ela? Ela não tem elasticidade, ela é uma junta para trabalhar estática. As faixas de pressão de combustão eram baixas, então o anel de fogo era um anel de aço. Vocês vão ver no slide posterior como que é a fabricação de um produto desse. Este aqui é um produto Elring. Se vocês observarem, eu não sei, eu acho que não vai dar para ver aqui. O símbolo da Elring. Isso aqui é do Scott. É um modelo bem já que não está mais em evidência no Brasil. Como que nós controlávamos a superfície dessa junta? Tinha
Eu, por muitas vezes lá atrás, isso não é, acho que erro de falar, porque a gente cometia realmente essas ações, nós passávamos graxa na junta, porque a nossa ideia era que a junta ia se expandir o momento que ela fosse comprimida, enquanto, na verdade, ela é crua. Nós passávamos tinta para que houvesse uma vedação melhor entre esse sistema. Então, nós usávamos parafusos também, diferentemente dos parafusos atuais, que tem tecnologia. A rugosidade, a gente nem se falava nisso na época, porque para nós era como que a gente fazia uma limpeza desse sistema. Nós usávamos uma lixa, e uma lixa que a gente utilizava lá, geralmente a oficina tinha lá uma funilaria, ia lá, pegava lá uma lixa desse tipo aqui, uma lixa bem, um grão bem alto, né, bem grosso, e aí fazia toda a decapagem daquela superfície para que fizesse um assentamento da junta e ali a gente calculasse que tivesse uma vedação total do sistema. Nós não estávamos errados, porque a junta de papelão hidráulico ela tem essa característica. Ela veda por área. Ela não tem determinados locais onde ela é tecnologicamente analisado para se ver quais são as pressões exigentes em tais e tais pontos, para que você faça uma construção, até porque ela não te permite isso. E o material flexível, ele é um material que a resposta dele em razão da resiliência, quando você coloca uma carga em cima dele, ele, né, imediatamente ele te devolve essa carga. Mas dentro de um período, ele tende a perder essa carga por conta da acomodação das rugosidades e também por esse encruamento que ele tem em não ter tanta resistência, ok? À época, nós pegávamos um parafuso de cabeçote e nós fazíamos o quê? Nós medíamos esse parafuso. Nós tínhamos tabela, determinada pelo fabricante, nós medíamos de dentro da cabeça até a ponta da rosca. Muitas vezes eu já tive dúvida, o pessoal pedindo para mim, eu meço por fora da cabeça ou pela base aqui? Pela base até o final de rosca, não da cabeça. Mas nem hoje nem precisa fazer mais isso, porque esses parafusos hoje, eles mudaram. Nós vamos ver mais adiante também. Naquela época, quando eu colocava na mão de um mecânico, ou eu mesmo pegava um equipamento como esse aqui até é muito tecnológico, né? Porque ele é digital. Ele facilita muito a gente que está velhinho, que já não enxerga muito aqui na linha gradual da régua, né? Então, mas nós falávamos muito em milímetros, né? Como o pedreiro, por exemplo, fala em centímetros. Se chegar hoje lá e dar um paquinho com um pedreiro medir um tijolo, ele não vai entender a ferramenta. A nossa ferramenta usual era o paquímetro. Hoje, se você não tiver uma relação de igual para igual com um equipamento como um relógio comparador, por exemplo, você vai começar a ter um problema dentro da análise desse sistema. E nós precisamos hoje sermos assertivos, tanto no nosso diagnóstico, quanto no nosso desempenho dentro da reparação de um sistema. Por quê? Porque se nós não acertarmos da primeira vez, não temos a chance da segunda vez. A segunda vez ela vira de contra nós, fazendo com que isso vire um prejuízo, e o retrabalho é um prejuízo significativo dentro da oficina, não só de tempo, mas também dispensando a parte monetária. Então, a retífica, naquela época, ela não se preocupava em fazer uma retirada de material, porque nós tínhamos muito sobre material. A câmara de combustão aceitava ainda diversas tolerâncias, porque nós tínhamos grandezas muito elevadas. Essa é a história da junta soft, ok? Então, agora, nós vamos partir para a história da junta metálica. Vou pegar e vou deixar a tela aí um pouquinho para vocês verem. Volto. Para que a gente consiga falar um pouquinho dessa junta, que ela tem muito assunto sobre ela. Vamos lá. Eu tenho uma junta aqui, metálica, com 3 camadas. A parte interna dela é uma parte bem grossa, as 2 partes externas são mais finas. É uma junta que tem uma superfície controlada, porque ela recebe materiais para que haja um controle do atrito em razão do sistema, porque, como eu falei para vocês, o momento que ela é pressionada, ela tende a encruar, ela encolhe. E isso tem que ter um controle de atrito para que haja uma vedação, porque ela não faz mais
uma vedação diária total, e sim em determinados pontos. E nós vamos ver a seguir em razão dos parafusos e de todo esse sistema. As temperaturas que esse material resiste são de altíssima temperatura. Vamos lá, 315 graus. Poxa vida, estamos falando de uma junta que trabalhava lá com seus 90 graus, 80, até 180 no máximo. Aqui são 315 graus. Opa! O que mais nós temos aqui? Ela resiste a uma alta taxa de compressão. Eu dou uma lidinha de vez em quando também, porque a minha cabeça não de tudo, né? Porém, nós já começamos a perceber que nós precisávamos ter um controle da rugosidade da superfície. Poxa vida, aí agora complicou, porque se a gente vai falar de rugosidade, nós precisamos entender o que é a rugosidade. E aí, nós vamos pensar o seguinte: o que é uma superfície lisa para nós? É uma superfície já pronta? Ela é uma superfície, já, vamos dizer, sem nenhum tipo de buraco lá, como a gente pode imaginar, vou falar na nossa linguagem. Mas onde que está a rugosidade? A rugosidade, gente, ela é a superfície real dessa superfície. Como é que tu vai enxergar isso? Somente com esse tipo de aparelho aqui. Tá dando uma travadinha, né? Não, tá ok. Tá ok? Nós até podemos fazer, se depois vocês quiserem, eu tenho um cabeçote aqui, que a gente fez 4 sessões nele, com diversas mudanças entre a relação de avanço do equipamento e velocidade de corte, para que vocês vejam como que a ferramenta ela faz uma agressão na face, mudando essa rugosidade. Para isso, a gente tem um controle, a gente tem uma leitura. Eu posso ler aqui por RA, que é a rugosidade média, posso ler pela rugosidade total, posso fazer um cálculo de uma leitura RY. Poxa, que confuso isso. Não, não é muito confuso. Nós temos uma situação entre picos e vales. Uma linha média, os vales abaixo da linha média, os picos acima da linha média. Essas, vamos dizer, imperfeições é que são as rugosidades. Como que eu faço uma superfície ficar abalada na sua rugosidade? Por exemplo, eu inicio um lixamento com uma lixa grossa. Finalizo com uma lixa de grão mais fino. A gente percebe que, pelo ruído, essa entrância do grão na superfície, ela vai fazer um cisalhamento. É uma ação de usinagem, praticamente. Então, nós temos que ter a ciência de que, para cada uma das vezes que nós passarmos uma lixa grossa, nós precisamos dobrar o movimento da lixa seguinte para que se faça com que essa memória se apague. E aí as rugosidades entre picos e vales fiquem mais próximas da linha média, fazendo com que não haja uma perda dessa carga que a junta vai receber em razão do seu repouso em cima dessas rugosidades. Tem um cachorro aí. Então, na época, lembra que nós falávamos sobre milímetros? Hoje, nós falamos de milésimos. Poxa vida, nós ficamos agora uma saia justa, porque milésimo é uma unidade que, para a nossa profissão, ela é complicada, porque nós não trabalhamos com usinagem, nós trabalhamos lá dentro da oficina. A nossa mecânica, o paquímetro já diz que é paquímetro porque é de paquiderme, é uma coisa de grandezas mais elevadas. Uma grandeza como milesimal, a gente já começa a ficar um pouco perdido nela, e aí a gente começa a ter algumas ideias para tentar refazer esse sistema. Vamos imaginar hoje que eu tenho um cabeçote e eu possa tirar de sobremetal algo em torno de, vamos lá, 30 décimos, 3 décimos. Como que eu vou calcular 3 décimos? Eu vou pegar um relógio comparador e vou fazer uma leitura disso. Agora, chega lá, de repente o cara não tem o relógio, ele baixa a ferramenta, cisalha o cabeçote. Quanto que ele tirou? Eu não sei. Lá na oficina eu não vou ter como medir isso. O paquímetro, para chegar a uma situação milesimal, vai ser muito complicado. Então, o melhor é tentar partir da originalidade. Nós vamos ver posteriormente um vídeo aí para que a gente consiga evitar essas ações de trazer problema para nós. Porque o nosso parceiro, às vezes, lá também, ele está sem informação. Ele também é uma
empresa idônea, às vezes não é pela questão só da idoneidade, mas faltou a atualização do próprio Parque Fabril dele, que é uma coisa que hoje onera bastante. Então, nós já começamos a falar numa superfície um pouco mais controlada, ok? Eu vou voltar a lâmina aqui, a gente faz uma busca de informações, e aqui a gente vê que esses sulcos deixados pela ferramenta, né, que são imperceptíveis, sendo a rugosidade detectada somente por meio de aparelhos, que é o aparelho que eu mostrei para vocês aqui, que é um rugosímetro, ok? Vamos imaginar como que é a vedação dessa junta agora, então, de metal. Ela, como eu comentei anteriormente, ela não se faz mais uma vedação por área, e sim por pontos específicos. Esses pontos específicos, eles podem ser em volta de uma camisa, que é o anel de fogo, em volta de uma galeria de água, em volta de uma galeria de óleo, aonde você vê que há necessidade de fazer com que ali tenha uma força maior, uma pressão maior, para que a vedação aconteça. Então, ela é realizada por vincos. Nós, se percorremos a face de uma junta, nós vamos verificar que dentro desse perímetro dela, nós teremos determinados pontos com elevações ou então com algum tipo de impressão, seja aquela rugosidade que eu mostrei no início, depois eu passo a lâmina de novo, com inserção de algum material que vocês observem que ele tem toda aqui uma estampa, um desenho que o que o robô faz? O robô despeja na superfície a borracha Viton. Esse processo passa por vulcanização, e aqui, nem que você pegue um material contundente aqui, e queira arrancar, vocês não vão conseguir arrancar, porque o material está fundido na peça. No mercado, a gente se pega, às vezes, por alguns materiais que a gente não precisa nem do material aqui, mas a gente, com a unha, a gente tira essa tinta que tem em cima da junta. Então, nós temos que observar o que a gente está comprando lá. É mais barato? É. Mas o que tem de tecnologia? Então, nós temos que ter um comparativo com uma junta que tem tecnologia. De uma primeira forma, depois eu vou comentar isso aqui no próximo slide, quando a gente começar nas dicas, para vocês observarem que a gente tem que ter alguns cuidados em razão do que vai se aplicar na superfície na hora de montagem, ok? Então, voltando aqui ao slide, vocês observam que eu falei ali daqueles vincos, né, daqueles relevos, cada um com a sua característica, de acordo com o projeto, para que haja um amassamento e ali uma vedação e uma resposta também dessa força aplicada sobre essa superfície, por conta da resistência desse material, que vai fazer uma devolutiva de igual como recebeu. O que a gente não consegue hoje com o papelão hidráulico. Aqui eu tenho uma junta aqui, se não me engano, de uma EA111, que é uma junta de 2 camadas. Ela aparece bem aqui a linhas de expressões, né? Aqui você vê em volta do cilindro, próximo aos parafusos, né? Esses vincos, eles têm esse efeito mola, eles armazenam essa energia. Mesmo que haja uma movimentação, eles estão ali para fazer essa compensação. Ok? Até aqui? Vamos lá, vamos entrar na parte da construção da junta. Ô, Rogério, claro, vamos voltar aqui ao vivo. Vamos voltar para a câmera. Antes da gente entrar aí nesse próximo capítulo, vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas. Tem bastante gente interagindo. Agradeço aí, pessoal, todo mundo ligado legal. No Facebook da Revista Mecânico, participando, como sempre, é muito legal. Então vamos lá, tem aqui uma pergunta do Marcelo. Quando o carro é junta de aço, um reparo só no cabeçote pode pôr junta de amianto? Então, é uma pergunta que eu teria que afirmar para ele se sim ou se não. E eu não gosto de fazer dessa forma. Dentro de tudo que eu venho falando, eu venho dando diversas informações para que ele mesmo tire essa conclusão. Porque não sou eu que estou lá no momento, no cenário da montagem. Tem algumas situações que ele vai ter que levar em razão. Por exemplo, custo da operação. Como que está esse carro? Geralmente, como é que chegou? Ele era original? Não era? Esse cabeçote ele já foi retificado quantas vezes?
uma série de eventos que ele pode estar analisando lá na hora. E é isso que eu quero que ele tenha de informação aqui. Então, não adianta eu dizer para ele, se ele faça a substituição, se eu for falar algo nesse sentido, eu vou dar a minha opinião. E eu não quero que ele fique com a minha opinião. Eu quero que ele tenha a opinião dele em cima de informações técnicas e precisas. Legal? Desculpa aí, Marcelo, mas eu acho que é uma pergunta que no final de toda essa apresentação eu tenho certeza que se eu fizer para você, você é que vai responder para mim. Legal? Beleza. Ó, tem outra aqui do Gladstone. Quais carros e motores saem de fábrica com juntas e parafusos de cabeçote da Elring nos motores de ciclo Otto? Eu poderia voltar a lâmina lá, mas assim, a gente tem hoje, como que eu vou te falar? Desde a linha Volkswagen, Fiat, Ford, BMW, a Mercedes-Benz, como eu falei, 100%. É uma gama tão grande, Gladys, que eu não tenho como te mensurar ela agora numa resposta única. O que eu posso te orientar é que quando, no final dessa apresentação, eu vou fazer com que vocês tenham uma intimidade de localizar a junta do cabeçote, na face da junta do cabeçote, a identificação se ela é Elring ou não. Porque lá vai estar essa informação, até então passando batida por nós, e eu só não quero me adiantar, porque essa lâmina vai chegar no final ali, e aí vocês vão perceber que vocês vão conseguir identificar qual é a junta Elring que está equipada naquele modelo, ok? Beleza. O Pedro também fez uma pergunta parecida, que ele pergunta especificamente da linha Volkswagen. Quais modelos a Elring fornece, mas acho que você respondeu, né? O EA111, o EA111, o A211, toda a linha Audi, é uma gama tão grande que eu teria que fazer uma leitura aqui em alguns arquivos para dizer para ele, entendeu? Mas, novamente, ele mesmo vai ter essa capacidade de fazer a identificação do produto Elring que está instalado originalmente no veículo. Um comentário do Anderson Dias sobre informações técnicas, né? Que é sempre a nossa missão, informar. Então, o Anderson fala assim: antes se arrumava mais fácil uma tabela de torque com informações do motor. Hoje você não consegue tão fácil assim. Anderson, está muito mais fácil do que se parece. Porque hoje eu volto a falar, às vezes eu sou um pouquinho mais antigo, então, à época nós tínhamos muito material guardado. Eu era um colecionador de livros técnicos. A minha infância sempre foi virada em cima de fazer leitura em cima de livros técnicos, né? Hoje, você baixando o catálogo da Elring, que também no final dessa apresentação eu vou dar uma orientação a vocês, quando você clicar na junta do cabeçote, além de você ter o part number dela pela Elring, você vai ter um confronto entre outras referências, como original e outros fabricantes, e também tem um manual de instrução que vai aparecer algo como esse aqui, ó. Consegue estar dando para ver aí? Tá. Sim. Não dá para ler tudo, mas dá para ver. Mas depois já tenho uma lâmina ali que vai ficar legal. Mas todo o jogo de junta da Elring vem esse material, beleza? Vamos dar continuidade para não se perder? Vamos lá. Daqui a pouco o pessoal que está aí mandando perguntas, daqui a pouco a gente faz uma fase 2. Então vamos entender como se faz uma junta metal soft fibra, que é aquela junta no jargão de amianto. Eu prefiro falar junta de papelão hidráulico. Vocês podem observar na tela que ela tem um composto. Esse composto é papelão hidráulico. O agente adesivo que faz o quê? A união dessa alma metálica, que geralmente é aço, e cola esse papelão nessa alma metálica. Isso vem uma prensa dentro de uma ferramenta e faz com que haja essa estampa, determinando todos os seus orifícios e a sua superfície. A vedação dela, como eu já comentei, é por área, ela é uma junta estática, ela se adapta em superfícies irregulares, e aí que é a pegadinha, que a gente acha que ela vai tampar lá todo o erro que você fez, tanto no bloco quanto no cabeçote. A vedação dela é por anel de aço, ela tem uma vedação de água e óleo por silicone, a microvedação dela com revestimento antiaderente, para que é aquilo que eu falei, não precisa pintar junto, passar graxa, nada.
ela tem uma baixa resistência contra agentes químicos, e aqui eu quero que vocês percebam que hoje nós tivemos uma relação muito mais intensa com o líquido de arrefecimento. Entrou produtos químicos nesse líquido de arrefecimento. O próprio combustível, o próprio óleo, se alterou toda a química desses componentes. E ela não tem essa ação, por quê? Porque o papelão hidráulico, na resistência do material, não se equivale a essa função. O limite de vedação dela era em torno de 80 bar. Então, é um produto desenvolvido para a época dela. Ok? Eu continuo com ela aqui. Vocês podem, eu não sei se conseguem observar um brilho na superfície, para que vocês entendam que existe uma deposição de material para vedação. Tá? Mas você já tem bastante interatividade com esse produto. Vamos lá para a junta metálica. Então, a junta metálica aí já começa a mudar toda a composição dela. Primeiro que ela tem uma camada funcional, que é ali de aço inox, que é aquela camada que eu falei para vocês, que todo esse estudo em cima de resistência de materiais é para que todo esse material que vai se conformar, recebendo uma força de compressão, que ele tenha uma resposta. Essa aí, como eu já comentei, que é a resiliência, que é aquela capacidade do corpo absorver energia, e devolver ela também. Assim como ele absorve, ele devolve, ele fica sob tensão. O aço laminado a frio, a camada interna, os stopper, que é onde vai definir essa deformação da nervura com a pré-carga em volta dos cilindros. Então entrou uma tecnologia. O revestimento de borracha já é o FPM, que no caso o Viton. O limite de vedação dela já aumentou para 180 bar. Pô, mas para que eu aumentei o limite? Porque eu aumentei a compressão dentro do sistema. A espessura dela é variável. Por exemplo, se você pegar um motor de uma BMW e você retirar material do cabeçote, a própria BMW, juntamente com a Elring, desenvolve 2 tipos de medidas de junta. É só você ver quanto você retirou do cabeçote e ir lá e comprar a junta que vai compensar o sistema sem tirar ele do projeto original. As condições de acabamento, elas precisam ser mais cuidadas, porque elas precisam ter um controle da rugosidade, porque esses materiais, na hora do assentamento em cima dessas rugosidades, podem ter uma perda dessa pré-carga. Tem absoluta resistência a compostos químicos, quer dizer, um material específico para essa nova proposta de produtos químicos que estão dentro do motor. A durabilidade dela é muito maior do que uma junta de flexível, uma junta de papelão hidráulico. Então, é tipo comparar uma situação totalmente diferente. Aqui é uma tecnologia, por isso o preço também ele se equivale a todo esse investimento. Observe aqui esse anel topográfico. Onde que está localizado esse anel topográfico? Esse anel aí que eu estou tentando fazer com que vocês percebam, ele é esse anel aqui, ó. Às vezes dá uma travadinha no meu vídeo, que eu não sei se o de vocês trava aí. Mas seria esse anel de fogo que a gente chama. Então vamos observar como a tecnologia entra nesse anel de fogo. Vocês observem que todo o perímetro aqui da superfície ele é irregular. Ele tem alguns locais que ele está baixo e outros locais que ele está elevado. E essa composição aqui se dá através de quê? De testes realizados dentro das bancadas de teste, para que a gente observe aqui, eu acho que as lâminas saíram todas sobrepostas, né? Gustavo? Oi? As lâminas saíram todas sobrepostas, né? Ele não deixa uma por vez, né? Então a gente vai ter que tentar entender que essas lâminas que estão aqui atrás, elas estão determinando as áreas onde tem maior calor, onde se faz necessário uma maior distribuição de força, porque por mais que o parafuso tente a chegar, e aí agora eu quero que vocês comecem a prestar um pouco mais de atenção, porque nós vamos entrar numa área bem delicada e bem complicada no mercado, porque ainda há uma resistência do mecânico em não substituir os parafusos descartáveis. E hoje nós não temos mais parafusos reutilizáveis, nós temos parafusos descartáveis. Observem que nessa lâmina, a última que eu creio que esteja aparecendo para vocês aí, ela faz uma série de ondas, sendo que as partes mais baixas estão entre os parafusos.
Nessa região é que o anel topográfico vai atuar. De que forma que ele vai atuar? Ele vai distribuir melhor a pressão, vocês podem ver pela seta, aonde tem a parte mais baixa da superfície, desse perímetro, ela está próximo à cabeça do parafuso que está em azul. A área mais elevada, ela está entre aquela onda que se faz, que seriam as regiões de baixa pressão. Conseguiram ver isso? Então, agora a gente vai entrar num assunto que é um tanto polêmico, tá? Mas que não tem muito... Não é muito difícil de entender, não, tá? Eu fiz um curso aí de bastante tempo para poder aprender alguma coisa mais específica, mas eu vou tentar transferir para vocês o raciocínio de por que mudou todo esse componente que é o parafuso. Imagina que os motores vêm nessa geração downsize, diminuindo o seu tamanho, diminuindo cada vez mais os materiais, tentando tirar tanto do motor quanto dos materiais a sua melhor eficiência. E aí nós chegamos, então, à redução de seções de parafuso. Mudamos também o material do parafuso. Vamos entender agora, falar propriamente de um parafuso. A pergunta que eu faço é essa: parafuso de cabeçote, devemos trocá-los? Essa pergunta é uma pergunta que, como eu disse, o mercado ele tem um conceito e eu quero que as pessoas tenham um entendimento do que é o parafuso hoje, para que eles possam, na hora de fazer uma manutenção, eles poderem avaliar melhor se devem ou não trocá-los, ok? Nós vamos ter um problema aí de... Ixi, a lâmina ficou totalmente em cima. Eu vou ter que compartilhar a tela aqui. Então não vai dar. Hein, Gustavo? Você consegue? Eu vou compartilhar aqui para ver, porque a lâmina sobreposa. Eu vou ter que abrir ela aqui. Vai falando com eles aí enquanto eu vou tentando fazer alguma coisa. Beleza. Pessoal, então, enquanto o Rogério tenta abrir a outra folha da apresentação, lembrar vocês, edição de abril da Revista Mecânico, é uma edição totalmente digital, nesse tempo desafiador que a gente está vivendo. Então você pode acessar ela completa em omecanico.com.br. Lá tem todas as matérias, como você está acostumado, todos os detalhes, informações. Então, fique ligado em omecanico.com.br, edição de abril, distribuição totalmente digital, já que a gente, nesses tempos, a gente não consegue fazer a impressão nem a distribuição dela, porque, por motivos óbvios, por causa dessa pandemia do novo coronavírus. Eu vou dividir a tela, então, para a gente poder... Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, o Luquinhas do nosso suporte está aí no chat, tá, Rogério? Eu vou abrir aqui o navegador. Aqui, ó, é porque o PowerPoint, ele acabou... Tá conseguindo ver uma tela aí? Abriu um... agora tá abrindo o PowerPoint. Abriu um gráfico aí? Sim. Então vamos ver se é o mesmo, porque eu não consigo vê-lo aqui, tá? Mas tudo bem, a gente vai fazer junto. Os parafusos, sim, do cabeçote. Isso, vamos voltar ao nosso pensamento aqui. Como que funcionava antigamente? Antigamente nós tínhamos aí uma linha, que vocês podem ver na vertical, ela é chamada linha elástica, da zona elástica do material. Quando nós vemos uma linha horizontal, fazendo uma curva na horizontal aí, é a zona plástica do material. Como que nós tínhamos antigamente? Nós tínhamos um aperto por torque. Nós não tínhamos giro de ângulo. Nós só fazíamos um aperto por torque. Geralmente, qual era a orientação ao nosso cliente? Ó, meu cliente, a gente fez o cabeçote, você roda aí uns 1.000 quilômetros para depois voltar aqui, trocar o óleo e fazer um reaperto do sistema. Por que nós fazíamos um reaperto? Por conta do sistema que era antigamente. A junta de papelão hidráulico, que tendia a ter uma variação de perda de força. O parafuso, por sua vez, sendo exigido na questão de torque, que ele também variava em razão desse assentamento de rugosidade e por conta do próprio material, e ele tinha uma variação de até 20% em razão de um parafuso atual.
Ele alongava, mas quando era retirada essa força por conta dessa resistência dele, ele voltava a uma posição normal. Aí, o que aconteceu? Nós mudamos tudo. Mudamos o parafuso, mudamos os materiais desse parafuso, mudamos o conceito dele, começamos a analisar o quanto que ele tinha que ter de atrito em rosca, em cabeça, em encontro de placa, quanto que aquele material precisava ter de materiais de estrutura cilíndrica ou cúbica, para que ele acontecesse, então, um alongamento e nós pudéssemos tirar o que desse parafuso? O rendimento melhor dele. Nós até podemos ver escrito em inglês aqui, ó, o yield point, que é o ponto de rendimento. Como que eu vou fazer esse parafuso chegar àquele ponto ali no torque? Impossível. Eu não tenho como determinar, porque a resistência desse material, ela, com a sua ação de alongamento, é que vai determinar esse ponto. Então, nós vamos fazer o que num primeiro momento? Fazer o pré-torque, nós vamos colocar o sistema sob pressão, a junta vai estar em compressão. Nesse momento, quando nós usamos uma junta flexível, ela tende a perder até 50% dessa força aplicada sobre ela. A devolutiva dela vai ser complicada, porque ela não tem essa propriedade tão elevada quanto o aço, então nós já vamos ter um sistema com falso torque. O momento que eu exijo do parafuso que ele vá até a zona plástica, alongando-se e voltando para esse ponto de rendimento com uma pequena variação, algo em torno de 0,2%, ali ele já fez o seu papel, ok? Ali ele não tem mais o que fazer. Aí eu vou voltar aqui para tentar mostrar para vocês a força tensora. E aqui eu tenho um parafuso que eu consegui, um colega nosso, vocês vão ver se me ajuda aí a enxergar. Eu vou fazer com que ele faça uma medição. Vocês conseguem enxergar a diferença aí na cabeça? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Vocês enxergam a luz passando através da rosca? Sim. Então vocês observem que na hora da rosca eu não tenho nenhum tipo de luz aqui passando. Por quê? Porque o parafuso nunca alonga nessa região. O parafuso sempre vai alongar da terceiro ou quarto filete para cima, em razão do corpo. É aqui que nós temos que observar. Ele não tem mais como utilizar esse parafuso. Por que ele não tem mais? Porque ele já entregou o que ele podia entregar para nós. Quer ver uma coisa? Imagine aqui a força desse parafuso. Observe a área de contato e esse cone que forma de dissipação de força. Onde vocês imaginariam que teria que ter um parafuso agora para que essa força ficasse cada vez menor? Quanto mais próximo um do outro, menor essa fuga do cone. Onde que nós temos um exemplo deste? Vamos imaginar um volante do motor. Vocês observem que ele tem uma proximidade muito grande entre um e outro parafuso. Por quê? Porque ali nós temos um outro momento torsor. Ele tende a cisalhar a parte mais frágil do parafuso, que é a parte do corpo. Nesse momento, nós temos que aproximá-lo para quê? Para que nós tenhamos o controle dessa situação aqui. Consegue ver bem a lâmina aí? Consegue enxergar o cone? O cone ele vai se fazendo, depois ele começa a encontrar o cone do outro parafuso, gerando entre esses dois parafusos uma área de baixa pressão. No momento que você aproveita o parafuso, essa área de baixa pressão ela tende a aumentar. E é aí que você vai ter um problema, porque você vai ter um sistema próximo do corpo do parafuso com alta pressão, e nessa extensão de carga aqui que ele tem do cone vai aumentar. Você vai ter uma área de pressão muito maior. Então aqui, ó, nós temos até escrito, ó, área com alta força do parafuso, área com baixa força do parafuso. Por isso não dá para aproveitá-lo. Conseguiram entender isso? Tem alguma pergunta aí? Deixa eu ver as perguntas sobre parafuso.
A gente também vai ficando cansado, né? O pessoal está perguntando ainda das juntas. Vamos fazer aqui Bom, tudo bem, a gente Você volta depois viu o na áudio? junta. Vamos Deixa eu voltar na ver. junta. A última foi do Rodrigo. Parafuso. Um parafuso do cabeçote amassado pode interferir para a luz de óleo permanecer acesa em marcha lenta quando o motor atinge a temperatura de trabalho? Amassado? Foi assim que ele colocou. Ele quer entender o que ele quis dizer com esse amassado aí. Danificado, Porque não sei. amassado para mim seria o quê? A rosca que amassou. Mas isso não tem nenhum tipo de relação, não. O sistema do cabeçote não vai exceder a luz do óleo por conta do parafuso amassado ou com pré-carga. Porque ele vai ter um problema de vazamento. Porque o parafuso ele está ali. Qual é a função do parafuso nesse sistema? É só unir as placas, não permitindo o afastamento delas. E que elas fiquem sob a tensão do projeto que foi confeccionado para aquele tipo de motor. É só para isso que serve o parafuso. Ele não tem uma outra função que vai determinar se a pressão do óleo vai aumentar ou vai diminuir. O único exclusivamente trabalho do parafuso é unir as placas e mantê-las dentro da tensão determinada. Se eu tenho dentro daquele sistema uma resiliência de um material metálico da junta, uma resposta que eu quero lá de 30 kN, eu tenho que exigir do parafuso de igual essa pressão. Então ele vai me manter a pressão em 30 kN, o sistema vai ficar em tensão, fazendo com que haja uma vedação, mas ele não vai interferir em óleo, se vai baixar a pressão do óleo, se vai ligar a luz do óleo, não tem nada a ver daí, Rodrigo. Continuando, então, voltando para as juntas, né? O que você acha? Acho que de amianto a gente já falou, mas o que você acha da junta de amianto para os blocos de alumínio quando queima a junta do cabeçote? Novamente, eu não quero a minha opinião, que ele fique com a minha opinião, eu quero que ele tenha a opinião dele. Eu tentei fazer com que tivesse diversas informações para que, quando tivesse essa pergunta, ele mesmo soubesse analisar. O que ele tem que levar em consideração? Quando faz uma análise de uma junta, vou pegar essa aqui que é uma junta usada, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou tentar colocar meu dedo bem em cima aqui. Consegue ver essa mancha de ferrugem aqui? Está conseguindo ver, Gustavo? Sim. Então, aqui eu começo a analisar o que aconteceu. Por exemplo, eu já vi que aqui teve um problema de líquido de arrefecimento. Então, se eu tive um problema no líquido de arrefecimento, eu tive uma elevação na câmara. Lembro quando eu falei que 1/3 dessa energia produzida pela frente de chama é dispensada para o líquido de arrefecimento? Se o líquido está com deficiência de absorver essa energia, o que vai acontecer dentro da câmara de combustão? Vai se elevar essa temperatura. A junta vai ter resistência para suportar esse aumento de temperatura? Como que está o conjunto em razão dessa tensão depositada sobre a junta? A junta de amianto, ela, como eu já comentei, ela não tem uma devolutiva de igual para uma junta de aço. Por quê? Por conta da resistência do material. Não é a junta A ou B de fabricante B ou C ou D, não é isso. Nós estamos falando do material da junta. A junta de aço ela tem uma devolutiva, que a gente chama resiliência, diferentemente do material flexível. É isso que tem que se analisar. Então, se você colocar uma junta de amianto, possivelmente você vai ter uma queima entre cilindros, porque ela não tem a capacidade de absorver toda aquela energia que está sendo dissipada. Lembro do anel topográfico que eu falei, que são determinadas regiões com elevações e com depressões para que haja uma distribuição de força dentro daquele perímetro circular, para que não haja uma deposição de força em um determinado ponto e em outro não, para haver uma fragilidade de todo esse perímetro. Nós precisamos ter ele uniforme. Para isso, tu não consegue, com uma junta de papelão hidráulico, fazer toda essa evolução, porque vocês já perceberam, quando eu falei anteriormente, como que era feita uma junta dessa. Ela não precisa de muita tecnologia, precisa de uma ferramenta, de uma boa prensa, de um bom papelão hidráulico, de uma alma interna que é um aço de qualidade. Você vai prensar esse material, está feita a junta.
Já uma junta metálica, ela envolve tecnologia. Você vai ter o quê? Análise de pressão. Rogério, falamos já sobre juntas, parafusos. O que mais que a gente tem aí nessa segunda parte? Pessoal que está acompanhando, continue com a gente, mandando perguntas e daqui a pouco, depois que o Rogério fizer a terceira parte, a gente volta para encerrar com as últimas perguntas. Mandem aí para a gente. Rogério, pode assumir. Então, nós tivemos a interrupção bem na hora que a gente estava falando sobre essa parte de que ficava sob a nossa responsabilidade da oficina, onde nós íamos fazer essa limpeza do bloco para tirar a memória da junta anterior. Tá me ouvindo aí, Gustavo, certinho? Sim, tudo ok. Então, o que nós devemos evitar aqui? O uso desses materiais combustíveis, como gasolina, diesel, o que pode se utilizar um desengraxante, tem aquele limpa TBI, não o limpa, aquele desengripante, né? O limpa TBI, que ele tem uma ação volátil e também descarbonizante. Evitar por quê? Porque as camadas que estão depositadas sobre a junta, elas são incompatíveis com esses produtos. E aí pode acontecer da gente ter uma perda de toda essa vedação, ok? A parte dos parafusos, evitar ali um residual de óleo, porque pode acontecer um calço hidráulico, isso é uma coisa tão já dominada por nós, sem problema nenhum. Aqui é interessante, e eu até vou voltar depois, eu quero que vocês observem a lâmina aí. Nós temos ali um cabeçote que tem uma seta, onde tem um X, né? Já fiz no início, quando a gente fez aquela medida, e isso tem tabela disponível na internet, até no próprio site da Elring, com essas medidas. E o que eu quero que vocês observem é agora essa leitura da superfície, que eu vou voltar aqui, e vou pegar a régua, essa aqui é uma régua bem profissional, né? Não é barata, não é uma ferramenta que todo mundo pode ter dentro da oficina, mas existem similares. E o que nós temos que ter é o quê? O conhecimento. Essa régua, observem essa... Consegui comprar essa lâmina aqui. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, vamos ver se vai conseguir. Consegue ver aí, Gustavo? Sim. Esse 3 centésimos, 0,03. esse 3 centésimos é o quanto que se determina para uma seção de 100 milímetros. A gente faz uma leitura dessa seção para ver se naquele ponto não existe uma depressão que possa vir causar um problema de vedação. Então, se vocês observarem na lâmina, ela tem até aqui, ela está transversal, ela tem a medida embaixo aqui de 100 milímetros com 3 centésimos. Numa seção de 400 milímetros, nós podemos ter uma variação de até 5 centésimos. Mas eu já prefiro usar sempre uma seção de 100. Por quê? Por conta, eu vou passar aqui, por conta dessa... Aqui, ó. Consegue ver aqui. Eu vou dar uma apressadinha aqui, porque a gente está... Só um pouquinho. Eu tinha preparado um vídeo aqui, mas eu não vou conseguir fazer para vocês o vídeo. Por conta dessa superfície precisar ter uma planicidade. O que eu tenho feito aí nas oficinas e tenho visto o pessoal fazer, e nós desenvolvemos lá na Elring, até teve uma participação do nosso presidente lá, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande em ferramentaria, e nós desenvolvemos uma régua. Essa régua pode ser utilizada com uma pasta de empeno. A pasta de empeno, ela vai revelar as superfícies. Eu não sei se eu vou conseguir colocar um videozinho para vocês, mas vamos ver se vai. Gustavo, administra para mim, por favor. Ver se vocês vão conseguir ver o vídeo. Beleza, vamos ver. Tá rodando, Gustavo. Aqui ainda não foi, vamos ver. Ué? Ainda nada. A gente está vendo, na verdade, a tela do PowerPoint. Então, peraí. Eu compartilhei aqui. Bom, não vai acontecer. Mas tudo bem. Vamos tentar tirar um raciocínio. Por que a gente passa essa régua? Vocês estão vendo a superfície do bloco aí totalmente limpa.
Eu não tenho como rodar o vídeo para vocês aqui, que eu gostaria de mostrar que aqui nessa região do cilindro tem uma depressão. Essa depressão, eu faço uso da régua para que eu enxergue quanto que eu tenho de depressão ali, se ela é aceitável ou não dentro do sistema, para que não vá me comprometer a vedação da junta. Aqui nessa parte retífica que eu vou deixar, vou passar um pouquinho, as dicas de montagem, como eu comentei com vocês, todo e qualquer jogo de junta da Hering vem com material inserido, que é esse material que aí está na sua tela. O que ele demonstra nas instruções? A sequência de aperto, a seção do parafuso, a cabeça do parafuso, o sentido de torque, de ângulo, se há necessidade de aquecimento do parafuso, todas as informações. Porém, como a Hering é uma empresa alemã, de origem alemã, vocês podem observar que está tudo em alemão aí, né? Não se assustem, não precisa fazer um curso de alemão, não, tá? Por quê? Porque a Hering se utiliza de uma ferramenta que é a linguagem universal, desde lá do tempo das cavernas. Então, vamos pegar esse primeiro quadro ali e fazer uma interpretação. Tem um ponto de exclamação onde diz, atenção, um pino guia, umas setas direcionais, dizendo que cuidado com esse direcionamento aqui, ó. Aí tem um símbolozinho em cima ali que significa o quê? Não olhar. Vamos partir para o parafuso ali, ó. Atenção, new, novo. Se ele tiver ali, ó, não tiver alongado, ok. Se tiver, descarta. Essa outra sequência abaixo aparece como torque, consulte a tabela. Embaixo, NM, quanto tem de ângulo, vocês podem ver que tem um reloginho ali de ângulo, consulte a tabela. Sentido horário, linguagem, né? De cima. Sim, porque você está apertando ali, né? Como tá fazendo, de aperto, né? Isso. Então, uma linguagem muito simples. A Hering se utiliza de uma linguagem universal, porque, ao mesmo tempo que a Hering hoje está se comunicando conosco aqui no Brasil, ela está se comunicando com todos os países do mundo. Quer dizer, a gente não pode fazer uma linguagem para cada um. Temos que usar uma linguagem universal. Então, aqui, ó, o rugosímetro, que é esse equipamento que eu havia mostrado no início, vou voltar aqui para mostrar para vocês. A gente até, não sei se tem tempo, mas podia fazer uma leitura no cabeçote, mas o que ele vai fazer? Ele vai enxergar a imperfeição dessa superfície. E a gente utiliza muito isso quando vai fazer o brunimento de um cilindro. Por quê? Porque a gente precisa do controle de rugosidade, porque se nós não tiver o controle de rugosidade ali, o óleo não vai ficar depositado dentro do vale. E o pico muito elevado, o anel não vai conseguir fazer o cisalhamento dele, e aí vai acontecer uma perda de compressão. É a mesma coisa que acontece com a junta. Se você não tiver um controle dessa superfície, você vai ter a mesma situação, só que a junta não tem movimento. A régua, como eu mostrei para vocês, se vocês observarem ali, ó, eu estou com a régua entre os cilindros de uma camisa molhada, com a lâmina de 3 centésimos passando por baixo da régua. Consegue ver, Gustavo? Sim. Essa região é uma região crítica. Por quê, pessoal? Porque, como eu falei no início, por que a camisa molhada? Porque tentou-se, então, ter um aproveitamento melhor dessa energia gerada. E essa dissipação de calor para o fluido do líquido de arrefecimento, ele se faz precisando ter um controle melhor. E aí esse espaço entre a camisa faz com que a camisa tenha uma perda de estrutura. A tendência dela, por conta dessa compressão que a junta está fazendo sobre ela, é de baixar. Se você não medir isso aí, principalmente nesses motores Nissan, 3 cilindros, vocês vão ter problema de vazamento. Então tem que ter um cuidado especial. Eu quero agora falar um pouquinho da junta líquida. Aqui nós temos aqui o nosso produto, que é o Dirco. É um produto que nós utilizamos até em montadora, em algumas montadoras. Eu tenho um tubo aqui. Esse tubo ele vem com um acessório, ele vem com um bico, para que você possa utilizar de uma forma mais precisa, né? Você não precisa, toda vez que utilizar, tirar o bico. É só quando você terminar, fazer com que saia um pouco na ponta e ele vai secar. Você tira e continua a utilizar todo o produto que ainda está dentro do bico. Essa ferramenta, ela é para que você faça a utilização total do produto e também um controle para fazer com que ele expulse o produto pelo bico. Então, ela é bem legal. Tem pessoal que até guarda para fazer a parte de dente em casa. Uhum.
Mas o que a gente tem que pensar do produto tecnicamente falando? Esse produto ele tem um espaçamento, uma propriedade de preenchimento de espaço de até 2 milímetros. Então, onde que nós vamos poder utilizar esse produto? Será que num cárter? Com certeza. Eu posso estar limpando a superfície do cárter com gasolina? Não é o recomendável. Por quê? Porque se vocês olharem aqui na lâmina, ele tem resistência a óleo, tem resistência a fluido arrefecimento, tem volatilidade, tem uma formação de película muito rápida, de 5 a 15. Ele pode ser feito pela parte externa da peça, não precisa ter contato uma com a outra. Ele tem uma desmontagem bem fácil, mas ele não está escrito aí o quê? Combustível. E aí o que ocorre? Nós, mecânicos, às vezes por conta de uma desinformação, eu peguei esse exemplo aqui, que é bem do nosso dia a dia, que é uma tampa de válvula do motor EA111, que é o motor Go Power. Eu até pintei aqui para que a gente possa identificar o colo do comando aqui, ó, a parte do mancal. Então, essa estrutura no projeto, ela tem um controle dimensional. Ela não pode ser alterada, porque o momento que você fizer um afastamento dessa face em razão a outra, você vai ter uma perda de pressão de óleo nessa região do mancal. Então, o que eu vou aplicar aqui? Eu vou aplicar silicone. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou torquear o parafuso de uma tal forma que ele vai comprimir o máximo essa junta, não vamos usar como junta, vamos usar como placa, sobre a outra. Mas o que tiver no intervalo aqui, ocupa um espaço, gente. Ele não tem para onde ir. Por mais que ele seja expulso dessa superfície, o parafuso vai chegar uma hora que ele não entrega mais força de união. Aí ele começa a adentrar na placa ou a tentar cisalhar a rosca. Então, para isso, a gente tem produto específico. O produto específico para essa aplicação chama-se Curio-T. Imagine o seguinte, olha a fenda, o espaço de vedação que o Curio-T hoje preenche. 1/10. Poxa vida, Rogério, o que é 1/10? 1/10 é tu pegar 1 milímetro, dividir em 10 partes. Uma parte dessas é o tanto de vedação, de preenchimento que o Curio vai atender. Ele faz metal com metal, metal plástico, resiste a óleo, resiste ao fluido de arrefecimento e resiste ao combustível. E também tem o quê? Uma fácil desmontagem. Isso é muito bom, porque pode ocorrer a gente ter que fazer uma desmontagem logo em seguida, por A ou B situação, então você não vai ter um arrancamento disso. Você tirou os parafusos e ele vai estar lá com a fácil desmontagem. Também está disponível para nós hoje o produto AFD 2018. Aqui já muda um pouquinho. Por quê? Porque o preenchimento de fenda dele ainda é tolerável de uma fenda máxima de 5/10. Porém, ele tem uma característica, ele é anaeróbico. No momento que ele encontrar a placa e houver a expulsão do ar, do oxigênio, ele vai, então, haver uma cura. Essa cura é que vai ser complicada depois, porque ele vai exigir uma força para fazer o afastamento dessas placas. Então, aonde que eu encontro o Curio hoje? Vamos pensar, chegou um carro lá na minha oficina e eu vou tirar a gaiola do motor GM. Aí eu observo que tenho nas paredes da gaiola uma pasta verde. Esse é o Curio. Ele é utilizado ali. Então, é um produto que hoje está disponível no mercado, é acessível, o preço não é nada exorbitante. Você tem uma aplicação dele específica, então ele não é como um silicone que tu tem um uso muito maior dele, é uma bisnaga que você compra e você tem locais específicos para aplicar ela. Por exemplo, um sobrecárter do o 113 lá, que tem o cárter de aço. O sobrecárter de uma BMW. Já tem até um vinco nesse sobrecárter onde você faz a inserção do Curio para que haja uma vedação. Ok? Rogério, vamos... Oi. Tem umas perguntas chegando aqui bem interessantes. Vamos fazer mais uma rodada? O Vamos lá. Leandro pergunta assim, ó, tem observado
no aperto angular, que mesmo no cabeçote, alguns parafusos oferecem mais resistência que outros. Quer dizer que sinto uma elasticidade maior em alguns. Isso é devido à qualidade dos parafusos? Não, Leandro, Isso. o que eu poderia te falar é assim, ó. Claro que um fabricante, em razão ao outro, tem a sua qualidade, porque ele vai fazer um cálculo em cima de materiais, ele tem que desenvolver fornecedores, existe toda uma estrutura por trás de um produto. Mas geralmente quando acontece isso que tu está falando para mim, é porque tu não está tendo uma visão de controle de atrito na rosca. Ou você tem um afrouxamento lá, uma facilitação do aperto, porque houve uma olhou a parte da rosca e da cabeça, porque a gente antigamente, né, a gente fazia isso, pegava até um pincel e passava graxa, né? Não era nem óleo. Hoje você tem que ter esse controle do atrito. Então aí entra a discussão se olhar ou não essa região da rosca e da cabeça. O que eu tenho que perceber? Se eu tiver um atrito muito alto, eu não vou conseguir fazer com que ele entregue tudo o que eu precise, porque ele está fora do projeto. O que eu preciso fazer? Eu preciso interferir. Se eu percebo que ele está muito frouxo, eu tenho um atrito muito baixo. Eu também não vou conseguir o que eu quero. Eu preciso ter um atrito controlado. Então, se você observou que um parafuso você teve uma resistência menor, será que lá embaixo, lá no bloco, a rosca foi limpa? Eu não estou dizendo que você não tenha limpado, eu estou dizendo para você observar. Essas atenuantes vão te trazer essa sensação de maior peso ou menor peso. O que você tem que entender é que esse controle se faz necessário para que haja um estrictamento do corpo do parafuso. Ok? Acho que ficou claro, né? Acho que sim. O Hélio Santos pergunta: então, no aperto do cabeçote, temos que usar o torquímetro de estalo e um torquímetro angular também, certo? Toda vez que tu for utilizar um parafuso de torque e ângulo, você tem que usar um torquímetro para, primeiramente, dar o início de pré-carga. Se ali está determinado que você tem que dar entre 10 a 20 kN, que seria 1 a 2 quilos, se você não tiver um torquímetro, você não tem como mensurar isso. Se ele vai ser de estalo, de agulha, aí vai ficar a teu critério. Eu acredito que hoje um torquímetro de estalo está bastante acessível. Não há necessidade de tu partir para um de agulha. Pode usar um torquímetro de estalo. Agora, o angular, você precisa ter a leitura desse angular. Como que você vai fazer isso? Você pode utilizar uma ferramenta rudimentar, pegar um CD e fazer um desenho de ângulos e fazer uma ferramenta. Ou então comprar um transferidor de ângulo, que aí você tem aí desde um preço acessível, e parte aí eu já consegui comprar até por R$ 25, até R$ 1.000, que são os eletrônicos. Então vai depender da tua condição de aquisição, mas o que tu não pode é não ter essas ferramentas, senão você não vai conseguir dar exatamente o ângulo necessário. Vamos pegar um exemplo de um parafuso desse aqui. São 3 ângulos que você tem que dar nele. 280 graus. Como que você vai fazer isso se você não tiver um relógio transferidor de ângulo? Fica difícil. Então, há necessidade de ter esse ferramental. Eu até tinha colocado uma lâmina aqui, ó, anterior, vou voltar ela aqui. Isso é legal, porque às vezes a gente está falando com um público bem diverso, né? Muitos aqui sabem, mas outros tantos não sabem. Então, aqui eu coloquei, ó, o que se faz necessário dentro de uma oficina. Um torquímetro, né? A gente coloca de estalo aqui, mas não necessariamente de estalo. Um transferidor de ângulo, para que você possa operacionalizar da forma correta e ter êxito no teu trabalho. Ok? Então, pessoal, eu falei um pouquinho aqui das juntas líquidas e eu queria agora voltar para aquela... Lá no início, quando eu comentei que teve uma pergunta, se não me engano, foi do Gladson ou do Marcelo, que como que ele saberia quais eram os modelos que estavam instalados juntas Elring como original de montador. Então, tá aí. Aí está a resposta. Quando você retirar uma junta, e eu espero que depois dessa apresentação vocês façam uma leitura na junta, e aí vocês vão começar, então, a identificar os problemas que foram causados naquele sistema, ou seja, por conta de
de um arrefecimento que foi alterado, por conta de um misfire, alguma coisa a junta vai te entregar, vai revelar qual foi o problema. E aí você vai conseguir percorrer na superfície da junta e vai conseguir enxergar, eu tenho só essa de papelão hidráulico, mas aqui no caso, ó, consegue ver, Gustavo? Sim. Aqui vocês veem um símbolo da Elring, esse mesmo símbolo que eu tenho aqui no minha camisa, ou esse mesmo símbolo que está aqui à direita, superior aqui do slide. E na junta vocês verão esse EK. O que significa esse EK aí? Esse EK é o nome da empresa que fornece para o mercado de montadora, que é o mercado original. Elring Klinger, que é a nossa empresa. Ela só tem um segmento diferenciado para o mercado de reposição e outro segmento para o mercado original, o mercado genuíno. Ok? Vocês vão conseguir identificar essa junta Elring. Nós tivemos o lançamento ano passado dessa plataforma, é uma plataforma muito legal, vocês podem baixar ela gratuitamente no www Baixe Catálogo. Essa ferramenta ela é interessante para atender aquela pergunta que um dos nossos colegas mecânicos fez, em razão da dificuldade, às vezes, de achar um torque, o aperto, a sequência de aperto do cabeçote, algumas informações técnicas. Esse catálogo, se você for aqui na linha leve, por exemplo, ele vai abrir uma caixa de texto, e nessa caixa de texto, eu até posso dividir a tela aqui, mas vai ficar mais pesado a internet. Você indo lá na junta do cabeçote, que é onde você vai encontrar a informação, lá vai estar todo aquele material que eu anteriormente mostrei para vocês. Consegue ver, Gustavo? Sim. Esse material vai estar lá para que vocês possam baixar ele em PDF, para que vocês possam imprimir, que eu não recomendo, né, para que a gente não gaste papel, e aí faça um arquivo lá legal que a gente precisa. Nós temos lá na Elring um telefone 0800 à disposição de vocês para qualquer dúvida. A nossa página da Elring também na web, para que vocês entrem lá e façam uma interatividade em razão a alguns cursos online. Como a nossa base é a Alemanha, muitos dos cursos lá são oriundos da Alemanha, então prepare-se para ter acesso a uma nova língua, né? Mas é muito legal. E, pessoal, dentro desse espaço curto, eu tentei passar o máximo de informação possível. O que eu quero é me colocar à disposição para que a gente, dentro de uma necessidade e dentro desses temas aos quais eu domino, porque não adianta hoje eu falar de outros, vamos dizer, sistemas, não que eu não os domine, mas não é hoje a minha determinação. Então, o que for referente à junta, a parafuso, a junta líquida, todo esse material que vocês acharem necessário, vamos fazer em cima de um tema só para a gente alongar bastante, porque já são 19 e 20 quase, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês o meu muito obrigado, tá? Me coloco à disposição de vocês. Essa parceria dos bonequinhos é a nossa realidade hoje dentro da Elring. Agradecer a Revista Mecânico, ao qual eu tenho um apreço muito grande aí pelo pessoal. Eu acho que é um trabalho muito bonito. A gente já participou, eu participei desde o primeiro congresso. Consegui fazer com que a Elring tivesse uma visão legal desse momento, que é um momento muito nosso. Amo minha profissão. Eu gostaria que vocês também amassem a profissão que hoje vocês praticam. Busquem informação. Eu me coloco à disposição. Eu espero que Deus abençoe todos vocês nessa dificuldade que a gente está em razão a essa nova comorbidade. E cuidem, é o que eu peço. Tá bom, Gustavo? Muito obrigado, Rogério, em nome de toda a equipe da Revista Mecânico, que não só eu que estou aqui na frente da câmera com você, mas tem todo o pessoal por trás da produção. Agradeço imensamente, em nome de todos, a sua participação aqui conosco. Nosso tempo é curto, mas eu acho que o assunto é muito vasto, mas acho que você pode compartilhar, o pessoal curtiu bastante acompanhar todos esses conhecimentos que a gente pode ficar, como você sabe, o dia inteiro aqui falando que tema não vai faltar. Mas
Novamente te agradeço a Elring pela parceria de sempre e quero avisar o pessoal que está assistindo a gente, não deixe de conferir a nossa plataforma de EAD, que é o Curso do Mecânico. Acessem cursodomecânico.com.br. Nesse mês de abril, em meio a toda essa loucura da pandemia que a gente está vivendo, lá tem vários cursos que são pagos, mas estão abertos. Então, corra lá para você se qualificar nesse tempo difícil que a gente está vivendo. cursodomecânico.com.br, a plataforma de EAD da revista O Mecânico. Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. E a gente encerra por aqui. Você que está acompanhando aí de casa, continue ligado nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, para acompanhar a programação das próximas lives toda semana aqui no canal da Revista O Mecânico. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.